Comandos sequenciais básicos. Vamos ver os seguintes tópicos: lista de sensibilidade em processos, atribuição de valor para um sinal numa região de código sequencial, os comandos sequenciais if, else, case when e wait, e alguns cuidados na descrição de um código. Comandos sequenciais podem ser declarados dentro das seguintes regiões de um código: dentro de processos e dentro de subprogramas. Conforme visto, um processo é um comando concorrente e delimita uma região contendo um código sequencial. Lembrando então, uma descrição, ela é composta de vários comandos concorrentes e o processo é um desses comandos concorrentes, e dentro de um processo podem ser declarados um ou mais comandos sequenciais, e dentro dessa região eles são executados conforme a ordem da declaração. Pode haver um segundo processo, e dentro desse processo também os comandos são executados de forma sequencial. Após o comando process, é possível declarar a lista de sensibilidade. Essa lista de sensibilidade define quais sinais causam a execução do processo. E a execução do processo ocorre se um dos sinais que é presente nessa lista tiver o seu valor alterado. Iniciada a execução, os comandos são avaliados na sequência da declaração do código. Atribuição de valor para um sinal numa região de código sequencial. A atribuição do valor ocorre um delta após a execução do comando. A interação dos comandos concorrentes ocorre na suspensão do processo. Vamos ver agora um exemplo dessas operações. Essa sequência de transferência de valores entre sinais já foi visto a operação dela numa região de código concorrente. Vamos ver agora como se comporta esses mesmos comandos dentro de uma região de código sequencial. No início vamos considerar que o sinal SA tem o valor 0, e por consequência SB tem o valor 0 e o sinal SC tem o valor 0. Saímos aqui nesse ponto. No instante 10 ocorre uma transição do valor do sinal SA de 0 para 1. Essa alteração de valor no sinal SA vai causar a execução do processo. Na execução do processo, temos a avaliação da primeira linha do código sequencial. Então, o valor de SB vai ficar agendado para ser transferido para o sinal SC, o valor de SB agendado para ser transferido para o sinal SC, e o valor de SA agendado para ser transferido para SB. Então, o valor 1 está agendado para ser transferido para o sinal SC. Temos aqui, então, a finalização do processo. Com isso, ele fica suspenso e vai ocorrer a iteração dos comandos concorrentes. Então, desse comando e, eventualmente, de outros comandos presentes no código. Após a iteração, o valor de SB foi alterado, então vamos ter uma nova execução do processo. O valor de SB está na lista de sensibilidade. Então, repetindo, as operações são repetidas, o valor de SB fica agendado para ser transferido para SC, o valor 1 fica agendado para ser transferido para SC, o valor de SA 1 fica agendado para ser transferido para SB, SA para SB, temos a finalização do processo, e com a suspensão do processo, vamos ter uma nova interação dos comandos concorrentes. Assim, ao final de duas iterações, 1 delta e 2 delta, o valor de SC está com nível lógico alto, está com nível 1. Como o SC não está na lista de sensibilidade, não vamos ter mais uma execução desse processo. Então, é finalizada a execução desse código nesse ponto. Lembrando que o valor de delta é igual a 0, o intervalo de tempo delta é igual a 0. Na saída do simulador, nós temos esse resultado. Todos eles transitando de 0 para 1 instantaneamente. Vamos agora verificar a operação desse código no simulador. Vamos aqui abrir uma pequena janela auxiliar com as interações previstas e vamos analisar as operações passo a passo. Vamos iniciar a análise. Rodando inicialmente aqui 100 picosegundos, os três valores igual a 0, e vamos forçar agora a entrada SA com o valor igual a 1.
vamos iniciar a análise com o comando step. Então agora estamos aqui na primeira linha do código, o valor presente em SA está igual a 1. Vamos mais um passo. Estamos agora nessa linha de código, então vamos ter agora o valor de SB sendo agendado para ser transferido para SC. Então aqui o valor de SB sendo agendado para ser transferido para SC. Mais um passo. Nessa linha de código, o valor de SA sendo agendado para ser transferido para SB. Observe que ainda SA e SB estão com o valor 0. Mais um passo, finalização do processo. E agora temos o valor aqui de SB alterado. Então estamos nesse ponto aqui da nossa análise. Como o valor de SB foi alterado, mais uma interação, mais uma análise desse processo. Essa linha do código, SB agendado para ser transferido para SC, SA agendado para ser transferido para SB. Então, esses dois valores agendados para serem transferidos. Mais um passo, final do processo. E, finalmente, nós temos, então, o final o processo foi finalizado. Estamos nesse ponto aqui, SA, SB e SC com o valor igual a 1. Vendo aqui na janela Wave, nós observamos aqui os três com valores igual a 1. Se eu avançar agora no tempo, por exemplo, 100 picosegundo, então temos o resultado final da nossa simulação. SA, SB e SC transitando instantaneamente de 0 para 1. Vamos ver agora um problema que pode ocorrer quando houver um descuido com relação aos elementos ou sinais que são colocados na lista de sensibilidade de um processo. Esse seria um código bem simples, apenas da transferência de valores entre sinais. Então, a entrada, os sinais A e B transferem os valores para as saídas SA e SB. Mas observe que aqui na lista de sensibilidade do processo não foi colocado o sinal SB. Ou seja, a execução desse processo somente ocorre quando o sinal A sofrer uma alteração. Se o sinal B sofrer uma alteração, ele não é executado. Vamos ver então como seria a simulação desse código. Então, no nosso código, vamos considerar a condição inicial A e B igual a 0, consequência SB e SA e SB devem ser igual a 0. No instante 100 ocorre uma transição de A de 0 para 1, isso causa a execução, ativação desse processo. Essas duas linhas de código são avaliadas e no final do processo nós temos então o valor de SA igual a A e o valor de SB igual a B. Aqui, da mesma maneira, quando tivemos a troca de SA de 1 para 0, causa a ativação do processo. Esses comandos são avaliados e temos aqui o resultado final. Agora, vamos supor aqui nesse instante que ocorra uma transição de B de 0 para 1. Como ele não está na lista de sensibilidade, nada vai ocorrer no nosso código. Observe então que vai haver uma manutenção do valor de SB igual a 0. Na realidade, a entrada está com o valor B igual a 1 e agora SB está com o valor 0. Se ocorrer uma transição agora, nesse instante, de A de 0 para 1, o que vai acontecer? Vamos ter a avaliação do processo. Então, o valor presente em A é agendado para ser transferido a SB, o valor presente em B é agendado para ser transferido para SC, e no final nós temos então esse resultado. Então observem que ocorreu aqui uma manutenção do valor durante esse intervalo de tempo, da mesma maneira que nas linhas no restante do código. E muito provavelmente não era isso que o projetista ou quem elaborou esse código desejava. Então tomem cuidado com relação aos sinais que devem ser colocados na sensibilidade para não haver um problema desse tipo, que o código parece ter um comportamento estranho, quando na realidade deveria ser apenas uma transferência de valores entre sinais. Se um código for mais complexo, muitas vezes fica difícil detectar esses problemas. Vamos ver agora a operação do código anterior na janela do simulador. Vamos aqui ativar uma pequena janelinha com a imagem anterior. Vamos passar aqui para a
janela wave com as formas de onda e vamos avançar no tempo 100 picosegundos. Então temos o resultado inicial 000. Vamos agora forçar a entrada A com o valor igual a 1, a primeira condição. Então o valor A igual a 1, vamos avançar no tempo, conforme previsto. Então o sinal SA está igual ao sinal SB, tivemos aqui a ativação do processo. Voltando agora o sinal A para o valor 0, avançando no tempo, foi para 0, vamos avançar um pouquinho mais no tempo, e vamos agora ativar o valor B. Pronto, o valor B está igual a 1, e vamos avançar no tempo. Então estamos nesse caso agora aqui, o valor B sofreu uma alteração de valor e nada ocorreu aqui no sinal SB. Se agora nós ativarmos alterarmos o valor de A, causando assim a ativação do processo, nós observamos então agora que o sinal SB teve o valor dele alterado aqui na saída devido à ativação do processo. O sinal A está com valor alto, nível lógico alto, o sinal SB, SA está com valor alto e o sinal SB também está com valor alto. Se agora o sinal, por exemplo, o sinal B for para o valor 0, avançarmos no tempo, observamos de novo que nada acontece na saída SB. Isso porque o processo não foi ativado, estamos tendo ainda aquela manutenção do valor na saída SB. Somente se alternarmos de novo o valor de A para 0, isso vai causar a ativação do processo e a avaliação alteração do valor do resultado final. Nessa imagem nós temos um outro exemplo de descrição do circuito de seleção visto anteriormente. A ideia é enfatizar que existem diversos modos de fazer a descrição de um mesmo circuito. Esse conjunto de atribuição de valores para um sinal foi visto no capítulo anterior dentro de uma região de código concorrente. Agora ele foi colocado numa região de código sequencial para ilustrar as operações com relação à transferência de valores de um sinal numa região de código sequencial. Esse código não deve ser visto como um bom exemplo de descrição desse circuito de seleção. O intuito dele é mostrar a importância dos sinais que devem ser colocados numa lista de sensibilidade. Vamos analisar quais sinais devem estar presentes na lista de sensibilidade. As entradas I0 até I3 necessitam estar na lista de sensibilidade porque uma vez que uma dessas entradas tem o seu valor alterado, ela tem que ser atualizada na saída, dependendo da seleção, então o processo precisa ser avaliado. Da mesma maneira, as entradas de seleção S0 e S1 também tem que estar na lista de sensibilidade, porque se for alterado esse valor, uma nova entrada vai ser selecionada e o valor tem que ser atualizado na saída. O que não pode ficar muito claro inicialmente é qual o motivo dos sinais internos int0 até int3 estarem na lista de sensibilidade. Vamos supor que os sinais int0 até int3 foram removidos da lista de sensibilidade. Na alteração do valor do sinal I0, por exemplo, essa alteração causa a execução do processo, esse processo é avaliado, então tem-se a avaliação dessa primeira expressão, o resultado dessa primeira expressão fica agendado para ser transferido um delta depois, para o sinal OT. Aqui também um novo valor fica agendado, o mesmo valor agendado, o mesmo valor, e assim até finalizar esse processo. Então, finalizando o processo, nós tivemos apenas a alteração do sinal interno int0. Mas como ele não está na lista de sensibilidade, esse processo não é mais avaliado. Então, o que aconteceu?
o sinal OT ficou com o mesmo valor anterior, não houve uma alteração do valor. Se ele estivesse na lista de sensibilidade, aí haveria uma nova interação e o sinal OT seria atualizado de maneira correta. Ilustrando os comentários da imagem anterior, vamos ver agora no simulador o efeito da remoção desses sinais int0 até int3 da lista de sensibilidade. Então aqui o código foi alterado, vamos salvar esse código, alterado, vamos compilar esse código, e vamos agora para a janela Wave adicionar os sinais. Vamos utilizar aqui um recurso do simulador que é combinar esses sinais num grupo para facilitar a visualização. Então vamos chamar ele de I3, I2, I1 e 0. Então foi criado esse grupo. Vamos transferir esses dois e também agrupar, combinar esses dois sinais aqui num sinal S1, S0. S1, S0. Vamos colocar aqui a saída OT e os sinais int0 e int3. Facilitar a visualização, vamos colocar eles aqui nessa posição. Entrada, seleção e a saída. Vamos abrir uma janelinha auxiliar para facilitar a visualização do código e vamos iniciar a simulação. Então, todas as entradas com 0, selecionada a entrada 0 e a saída igual a 0. Vamos forçar agora a entrada I0 que está selecionada com o valor 1. Vamos rodar. E o que se observa é teve alteração no sinal int0, né? Então nessa linha do código ele foi avaliado, o valor de int0 foi alterado, mas como ele não está na lista de sensibilidade, o processo não foi rodado e ele não foi alterado, não foi avaliado por uma segunda vez para concluir a alteração aqui do sinal OT. Nós podemos observar agora se eu alterar qualquer outro valor de entrada, por exemplo, vamos alterar o valor da entrada I3 para um valor alto. A alteração desse valor vai causar o quê? Vai causar a ativação desse processo e aquele valor que estava pendente para ser transferido vai ser transferido para a saída. Então vamos aqui rodar. Então observem que eu alterei agora a entrada I3 para um valor, para um nível lógico alto, causou a avaliação do processo e aquele sinal que estava agendado para transferir para a saída OT foi atualizado nesse ponto. Construção if-else é um comando sequencial que guarda uma similaridade com a construção when-else, que é empregada em regiões de código concorrente. Ela é a execução condicional de um ou mais comandos sequenciais, caracteriza por um teste, que é definido por uma lista de condições, e a primeira condição verdadeira define os comandos a serem executados. A condição de teste é qualquer expressão que retorne um valor booleano, e o início da construção é com o comando if e com as cláusulas opcionais else if e else. E aqui temos então o formato da construção. A construção if-else permite também alinhar várias construções if-else, pois o if é um comando sequencial. Nessa imagem nós temos um exemplo da construção if-else e uma possível solução para implementar essa construção na forma de circuito. Então, a primeira condição a ser testada é NA igual a 3, NA igual a 3. Se essa condição for verdadeira, nós vamos ter a transferência do ou entre I0 e 1, ou entre I0 e 1, e a transferência do sinal I3 para a saída S1. Se essa condição não for verdadeira, ela for falsa, vai ser testada a segunda condição. A segunda condição é NA igual a 8 ou Y igual a 1.
Se ela for verdadeira, nós temos a transferência dessa informação e dessa informação. Se ela for falsa, nós temos então a última condição, que é S0 vai receber I0 e 1, e a sinal S1 vai receber I5. Vamos ver então mais um modo de descrever um circuito de seleção, agora utilizando o comando sequencial if-else. Então, os sinais de seleção eles foram agrupados nesse vetor, denominado cell, vetor de 2 bits. E temos aqui a abertura do processo com a lista de sensibilidade. Então, é importante observar que os sinais das entradas I0 até I3 precisam estar na lista de sensibilidade, bem como o sinal cell, né? Porque esse sinal cell é resultante da concatenação dos sinais S1 e S0. Então aqui temos a lista de decisão, se cell for igual a 0, transfira a primeira entrada, 0, 1 a entrada 1 e assim por diante até a última entrada, finalizando o processo nesse ponto. Construção case-when é um comando sequencial que é similar à construção withSelect, que é um comando concorrente. É a execução condicional de um ou mais comandos sequenciais e a execução dos comandos é controlada pelo valor de uma expressão. Então aqui tem o valor da expressão. E todas as condições da expressão de escolha devem ser consideradas, ou seja, devem ser relacionadas todas as condições possíveis para essa expressão de escolha. As opções podem ser agrupadas utilizando esse caractere que equivale a um OU, dentro faixas de valores como to e down to, e opções reservadas, opções restantes podem utilizar a palavra reservada others. E aqui tem o formato da construção case, expressão de escolha, quando tiver a condição 1, quando tiver a condição 2 ou a condição 3, quando tiver a condição 4 até a condição 9 e as condições restantes. Nessa imagem temos um exemplo da construção case-when e uma possível implementação desse comando na forma de um circuito. Tomada de expressão é pelo sinal NA, que controla um decodificador acionando 2 circuitos de seleção. Então, na primeira condição é feita a transferência dessa expressão e a transferência desse sinal. Na faixa de condição de 7 até 12 é transferido esse sinal, o sinal I1, e o transferido sinal I4 para a saída S1. E os casos que não foram, os casos não cobertos, os casos restantes, nós temos então a transferência dessa operação de E entre 0 e 1 e a transferência do sinal I5. Nessa imagem temos mais uma possível implementação do circuito de seleção utilizando o comando sequencial case-when. A descrição é muito similar ao comando anterior, if-else. Temos aqui um processo com uma lista de sensibilidade contendo os mesmos sinais. O sinal cell é um vetor que contém agrupamento dos sinais S1 e S0, que são os sinais de seleção. Temos o início do comando com a expressão de escolha, as possíveis opções, todas cobertas, e a finalização do comando. O comando wait é um comando sequencial que suspende a execução de um processo. Temos 3 formas ou uma combinação dessas formas. A primeira forma é o wait on, que equivale a uma lista de sensibilidade, ou seja, o processo é suspenso até a mudança de um dos valores dos sinais relacionados. O wait until, o processo suspende e aguarda uma condição booleana. E o wait for, o processo é suspenso por um período de tempo. Então aqui temos exemplos desse comando. Vamos ver agora alguns exemplos desse comando. Então aqui no primeiro caso, o processo é suspenso e aguarda a mudança do valor do sinal A ou do sinal B. No segundo caso, o processo é suspenso até que essa condição booleana, ou seja, o sinal C igual a 1, seja verdadeira. No terceiro caso, o processo é suspenso por um período de 100 nanosegundos e no último caso, ele aguarda a condição do sinal D igual a 0, aguarda essa condição verdadeira por um período de, no máximo, 50 nanosegundos. Algumas observações com relação ao comando wait.
Não é permitido um comando wait num processo que contém uma lista de sensibilidade. A ideia é que haveriam duas formas de controle da execução desse processo. Estaria controlado pelo comando wait e pela lista de sensibilidade. E por esse motivo não é permitido somente o comando wait ou somente uma lista de sensibilidade. E é possível haver mais de um comando wait num processo. Com relação à síntese, a forma wait on equivale a uma lista de sensibilidade e a forma wait until é utilizada na inferência de registradores. Será visto no capítulo 6, mas é um caso muito particular. A grande aplicação do comando wait é na geração de estímulos de teste para uma entidade. Então, supondo aqui que esse flip-flop tipo D ele é descrito por uma entidade, e uma entidade num nível de hierarquia superior gera os estímulos para a depuração do código dessa entidade em teste. Então, o comando wait facilitaria a geração de formas de onda correspondendo aos estímulos que serão aplicados nessa entidade. Nessa imagem nós temos um código para ilustrar a operação do comando wait. Observem que são dois processos. Os dois processos têm comandos sequenciais muito semelhantes. Aqui o XA recebe XA mais 1, aqui o XB recebe XB mais 1, o YA recebe 1, o YB recebe 1. São os mesmos comandos, são dois processos independentes sendo executados ao mesmo tempo. A diferença entre eles está na posição do comando wait. Então aqui o comando wait é colocado após esses dois comandos e aqui o comando wait é colocado antes desses dois comandos. Conforme visto, um processo que contém o comando wait não pode ter uma lista de sensibilidade. E a interação dos comandos concorrentes desse processo e desse processo ocorre quando o processo for suspenso. Como não há lista de sensibilidade, então esses dois processos são executados continuamente. Vamos analisar esse primeiro processo. Então, nessa primeira linha do código, fica agendada a transferência do valor de XA mais 1 para o XA, supondo que o valor inicial é igual a 0, fica agendada a transferência do valor 1. Aqui, YA, fica agendada a transferência do valor 1. E aqui nós temos o comando wait, que causa a suspensão do processo. Então, no instante 0, nós já temos o valor 1, e em YA também temos um valor 1. Com relação a esse processo, ele inicia com o comando wait. Então, ele é suspenso. No instante 0, ele está com o valor 0, ainda não ocorreu essa transferência, e o YB está com o valor 0. Após 30 nanosegundos, após 30 nanosegundos, nós temos o agendamento da transferência desse valor e o agendamento dessa transferência desse valor. E temos aqui uma nova suspensão do processo. Suspensão do processo, então nós temos uma interação dos comandos concorrentes e o YB agora recebe o valor 1 e o XB recebe o valor 1. Observem aqui a diferença, então, entre esses dois pontos. O YA e o XA e YA receberam esses valores já no instante 0. E aqui, devido à troca de posição do comando wait, eles receberam apenas nesse ponto do código, ou seja, foi esperado o tempo de 30 nanosegundos para a execução desses comandos, enquanto que aqui esses comandos já foram executados imediatamente. E assim podemos analisar o restante do código. Então, após uma espera de 30 nanosegundos, o valor 0 é agendado para ser transferido para YA, ocorre a suspensão do processo nesse ponto, então o valor é atualizado. Temos aqui mais uma espera de 20 nanosegundos, o processo finaliza nesse ponto e ele reinicia, como não existe a lista de sensibilidade, inicia a execução desse processo. Então o valor 1 presente em XA é adicionado com o valor 1 e fica agendada a transferência do valor 2. E aqui fica agendada a transferência do valor 1. Temos aqui o comando wait, que causa a suspensão do processo. Então, nesse ponto aqui, nós temos a atualização do valor 2 e do valor 1. E assim, o ciclo dessa execução continua indefinidamente. Para finalizar, vamos ver a operação desse código no simulador. Então, vamos passar para a janela Wave.
Tomar cuidado aqui que o avanço do comando run é de 100 picosegundos e os nossos tempos aqui são da ordem de nanosegundos. Então vamos avançar no tempo 100 nanosegundos. Então nós temos aqui a evolução das formas de onda. Podemos observar aqui a parte inicial. Vamos colocar aquela janelinha auxiliar com o tempo, a previsão das formas de onda, e observamos aqui que ele vai evoluindo continuamente, né? Os dois processos estão evoluindo continuamente dentro desses valores. Então isso também ilustra uma maneira de gerar forma de onda utilizando o comando wait. Como não poderia faltar, vamos ver agora uma outra possível implementação do circuito de seleção empregando o comando sequencial wait. O código é muito similar ao visto anteriormente, com a transferência de sinais descrevendo essa implementação com portas lógicas, apenas observando que é um processo sem lista de sensibilidade, e aqui nós temos o comando wait_on, que implementa a função de uma lista de sensibilidade. Para recordar, vamos fazer agora uma comparação entre as construções when_else e if_else. A construção when_else, vista no capítulo anterior, é uma construção concorrente, é um comando concorrente, e a primeira condição válida determina uma expressão a ser transferida. Então, aqui numa região de código concorrente, a primeira opção válida vai causar a transferência de uma expressão para um sinal de destino. A construção if_else é uma construção, um comando sequencial, e a primeira condição válida determina um conjunto de comandos a ser executado. Então, nós temos aqui a construção, temos uma condição, uma possível lista de comandos a ser executados, se essa condição for verdadeira, a primeira condição válida, e assim sucessivamente em todas as condições que foram listadas. Comparação entre a construção WeSelect e a construção CaseWhen. A construção WeSelect é um comando concorrente e nela todas as condições de uma expressão de escolha devem estar relacionadas. Então aqui temos a expressão de escolha e todas as opções possíveis dessa expressão de escolha devem estar relacionadas. E para cada uma dessas condições, vamos ter uma expressão transferida para um sinal de destino. A construção CaseWhen, vista agora nesse capítulo, é um comando sequencial e também tem a mesma característica. Todas as condições possíveis de uma expressão devem estar relacionadas. E cada condição vai determinar a execução de um ou mais comandos sequenciais. O aninhamento dos comandos if_else ou CaseWhen deve ser evitado para melhorar a clareza do código. Vamos ilustrar isso com um exemplo de uma unidade lógica aritmética de um bit que realiza essas funções: complemento sinal ou exclusivo, operação lógica e uma operação lógica ou, todas elas com o sinal de saída. Nessa imagem nós temos duas possíveis implementações da unidade lógica aritmética. Aqui à esquerda, uma implementação utilizando o aninhamento, em que o código não é muito claro, e aqui à direita, sem empregar o aninhamento, e observamos aqui que o código tem uma clareza muito maior. Para reenfatizar o conceito que um mesmo circuito pode ser descrito de diversas formas, vamos ver o caso da unidade lógica aritmética de um bit, empregando a construção CaseWhen com e sem aninhamento. Então, novamente aqui, o circuito empregando a construção case sem o aninhamento. Nós vemos aqui a expressão de escolha, a tomada de decisões, um código bem claro. Aqui no caso foi a construção case foi aninhada com uma outra construção case e o código fica, além de ficar mais longo, não fica tão claro. Vamos ver agora alguns cuidados na descrição e aproveitar para comparar essas duas construções. Então, conforme visto a construção if_else, é possível ter uma nova expressão de escolha a cada estágio. Esse excesso de liberdade pode levar a erros na elaboração do código, porque nem todas as condições de escolhas podem ser cobertas, e com isso existe a criação de elementos de memória desnecessários. Nós vamos ver isso em um exemplo logo a seguir. A construção CaseWhen, por outro lado, tem uma expressão de escolha e todas as condições, uma expressão de escolha única, e todas as condições devem ser cobertas.
Então, se uma das condições não foi colocada no código, ocorre um erro na etapa de compilação. Então, sempre que possível, empregar a construção case-when para evitar esse problema de criação de elementos de memória, no caso let, desnecessários. Para ilustrar essa ideia, vamos ver a seguinte especificação de um problema. Então, se a entrada A foi igual a B, a saída S segue X, saída S segue X, se A é igual a C, S segue Y, e se B for diferente de C, S segue Z. E aqui seria uma possível descrição que estaria atendendo a essa especificação desse problema. Então, aqui temos o processo sensível às entradas A, B, C, X, Y, Z. Se A é igual a B, temos essa transferência de sinal, A é igual a C, essa transferência, e B é diferente de C, essa transferência, e finalizamos o processo nesse ponto. Nessa imagem nós temos o resultado da síntese nível RTL do circuito da descrição visto anteriormente. Então temos portas lógicas controlando circuitos de seleção, e nesse ponto aqui nós temos um bloco que indica um let, um elemento que armazena uma informação. Então temos aqui o sinal de entrada D, o sinal de saída Q e o sinal de controle. Então nós tínhamos uma descrição de um circuito que inicialmente parecia um circuito apenas combinacional, e agora nós temos aqui um circuito sequencial, ou seja, existe a manutenção de um valor em uma dada condição. Vamos analisar um pouco mais a descrição feita e ver se ela realmente segue a especificação do problema. Então, para fazer essa análise aqui, vamos levantar uma tabela verdade com todas as condições possíveis das entradas A, B e C, partindo de 0, 0, 0 até chegar à condição 1, 1. Vamos lembrar também que a construção if-else, na construção if-else, existe uma prioridade na colocação das escolhas para a tomada de decisão, e a primeira, a condição verdadeira, é aquela que vai definir a transferência ou a execução de um comando. Então, analisando aqui a nossa tabela. A primeira condição, A igual a B, é coberta nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto e nesse ponto. Então, as condições vamos numerar aqui, 0, 1, 6 e 7, foram cobertas por essa comparação. A segunda é, se A for igual a C, ocorre agora nesse ponto, né, A igual a C, e aqui A igual a C. Então, com essas condições, nós cobrimos essas duas posições. A próxima condição a ser verificada é se B é diferente de C. Bom, restaram apenas as condições 3 e 4. E nós observamos aqui que nessa condição B igual a C e B igual a C. Então, essa condição aqui nunca é executada, nunca será atendida. Então, se ocorrer isso no nosso código, né, se o valor das entradas A, B e C for este ou for esse, nada é executado, ou seja, existe uma manutenção da condição anterior dessa escolha. Bom, será que a descrição segue a especificação do problema? De certa forma não, porque devido à flexibilidade da construção if-else, os problemas da especificação foram cobertos. Caso a opção fosse dada pela construção case-when, essa falha na especificação seria detetada, por ser necessário verificar todas as opções possíveis, como fizemos na tabela verdade da imagem anterior. E nesse caso, o problema poderia ser facilmente detetado. Finalizando essa análise com a descrição do circuito nível RTL, nós observamos que existe a necessidade de colocação de um let tipo D para manter o valor na saída S nas condições 3 e 4. Finalizando o vídeo, fica a sugestão de leitura adicional da expressão de escolha nas construções with select e case when, na página 57, e o comando null na página 51. Para a próxima aula, fica a sugestão da leitura das páginas 62 a 71 da primeira edição ou 63 a 72 da segunda edição, e também a seguinte lista de exercícios.